48 anos e ouvir o quarteto. Também a família, mas eu quero fazer referência ao quarteto por causa de alguém que, se Deus der vida, até no dia 22 de maio, completará 89 anos. O senhor Eliseu Ferreira, meu pai, ele é amante da música, ele é regente prático, aprendeu praticamente sozinho, e a família toda sempre cantou bem, exceto o que vos fala. Os outros sempre cantaram e cantam bem. A gente sempre tem quarteto ou quinteto, e ele sempre dirigindo, conduzindo o pessoal. E hoje ele está praticamente surdo, ele tenta sufejar alguma coisa, está meio desentuado. Para ele não, mas para nós está desentuado, né? Meu pai, querido pai, uma autoridade na minha vida, na nossa vida, um paizinho muito querido. E tivemos o privilégio de levar lá e cantar dentro da casa dele o Quarteto Lírio dos Vales. Foi um momento muito gostoso, que ele é apaixonado por quarteto. Meu irmão, que faleceu em 2009, também era tão apaixonado por quarteto, que tudo de quarteto, e todos os quartetos ele comprava para ouvir e estava lá sempre ligado. Elmir já na glória. Então nós alegramos muito em ouvir aqui o quarteto e também a família toda cantando ao Senhor. Um detalhe, né? Meu pai completa no dia 22 de maio 89, a minha mãe 25 de maio 87, e se Deus der vida até 20 de agosto, 70 anos de casamento. É maravilhoso, né? Damares e eu estamos com 33, caminhando por 34, o William e Natália completaram 7, dia 4 agora, 3 de março agora. Ana Júlia está com 10 meses. Espero que a nossa família seja toda no propósito do Senhor, para a glória dele, né? Muito bem, abram comigo em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Eu olhei e não vi relógio, eu olhei para aqui e vi um relógio, mas está bem escondido, então não posso ficar olhando para cá, então vou ter que falar só aí até antes do meio-dia, tá bom? Não vai até não significa que vai até meio-dia, é antes do meio-dia, pode ser 40 minutos, 50 minutos ou 1 hora, mas é antes do meio-dia, tá bom? Isaías capítulo 6, 1 a 8, eu quero ler alternadamente com a igreja, é bom a igreja participar, afinal são 48 anos de organização, fora o período de congregação, de ponto de pregação, congregação, e a igreja já estava aqui. Igreja não significa organização, igreja é organismo, igreja é o povo de Deus reunido, né? Então eu quero convidar os irmãos aqui a lerem comigo, eu lerei os versículos ímpares, e a igreja responderá, soltando bem a sua voz, louvando ao Senhor também na leitura, com os versículos pares. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a uma voz, disse eu: eis-me aqui, envia-me. Eu queria que você repetisse o versículo 8, se você está disposto a cumprir o chamado de Deus. Se você não está disposto, então ore, mas fique em silêncio, apenas em oração. Se você está disposto, leia comigo novamente o versículo 8. Leiamos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós?
Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Com total submissão ao Espírito que inspirou as Escrituras Sagradas, a iluminação desse Espírito no nosso coração agora, vamos à exposição das Escrituras Sagradas. Nós só podemos cantar o que nós cantamos aqui há pouco, se nós conhecermos o Senhor. Nós não podemos cantar aquilo ou a quem não conhecemos. Até podemos, mas o louvor verdadeiro, ele vem de um coração que conhece, e por conhecer, então quer expressar aquilo que o louvado ou o adorado é. O livro de Isaías é um livro chamado também do Evangelho do Antigo Testamento. Talvez seja o livro que mais fala sobre o servo sofredor, sobre Jesus, e é o livro que eu uso, um dos seus capítulos, para provar que a palavra de Deus há muito deixou de ser simplesmente um livro de fé para ser de fé e de fato, porque ninguém pode negar os detalhes que Deus revelou a Isaías no capítulo 53, da crucificação que ocorreria 750 aproximadamente anos depois. Se você lendo hoje o capítulo 53, a impressão que você tem é como se Isaías estivesse lá na crucificação, anotando os acontecimentos, depois retornasse 750 anos e registrasse no seu livro. A riqueza de detalhes, o cumprimento de tudo aquilo que o profeta registrou no capítulo 53. Assim como na vida da igreja muitas coisas marcaram, e certamente a organização da igreja teve momentos que ficaram na mente daqueles que participaram. Eu posso dizer isso, por exemplo, nós comemoramos 43 anos da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, e uma das coisas que foi lembrado é o senhor pessoal de Itacibá, a IPB de Itacibá, indo para Nova Brasília, o PH, reunindo na garagem de um senhor em que tirava não o seu automóvel, mas a sua charrete dali para reunirem ali. E esses detalhes não saem da mente nem de quem participou, nem de quem ouve depois. E assim começou a igreja. E aqui também certamente tem detalhes que você pode lembrar daquele tempo, há 48 anos na organização. Talvez há muitos aqui que dirão assim: eu me lembro qual foi o pastor que pregou, eu me lembro qual o texto que ele usou, eu me lembro dos cânticos, eu me lembro dos membros, eu não sei quantos membros ainda permanecem na igreja desde a sua organização, nós temos lá alguns, mas certamente há muita lembrança, porque algo extraordinário estava acontecendo na organização de uma igreja. Não foi diferente também na vida deste profeta chamado Isaías. Quando algo extraordinário acontece, detalhes são marcados. Detalhes entram na vida da gente, marcam a vida da gente, não pelo detalhe em si, mas pelo evento, pelo que está acontecendo. É de uma grandeza tal que você agora grava aqueles detalhes que ali estão. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. A lembrança da morte do rei Uzias não diz respeito à morte do rei Uzias, o reinado de Uzias e como ele terminou mal o seu reinado, mas diz respeito a eu vi o Senhor. E isto fez com que ele se lembrasse dos detalhes. E nós temos na história dos reis de Judá, Manassés, que reinou, talvez tenha sido, segundo a Bíblia, o que mais reinou, mais tempo reinou, sendo 55 anos. O rei Uzias reinou 52 anos em Judá. Ele fez um excelente reinado, ele fez reformas boas, ele trabalhou bem com submissão a Deus,
Mas quando Deus abençoa o ser humano, é muito perigoso a gente começar a ensoberbecer-se, pensar que a gente é bom. Você sabe que isso não é bom. Está aqui a família Davis cantando, está aqui os pastores pregando. Deus começa a usar a gente, a tendência natural da carne é começar a pensar: estou ficando bom, até que Deus fala assim: não, vocês não são bons. Nós não somos bons, nós somos falhos. O rei Uzias ensoberbeceu-se no final de seu reinado, e o rei entrou para oferecer sacrifícios, ofertas que não era para ele fazer, eram os sacerdotes, e por isso ele foi amaldiçoado e ele morreu com grande tristeza, por ter sido um rei que fez um bom trabalho, mas no final ele caiu. Este é o momento, isso que marcou a vida do profeta Isaías, porque como um contraste ele recebe agora a visão, ele vê o Senhor, e esta é a grande razão dele se lembrar principalmente de todos os contrastes. Eu quero hoje tratar aqui sobre o Deus infinito que usa uma igreja finita, no sentido de falha, tá? Falha, não no sentido de ela continuar. Nós vamos destacar aqui no texto alguns atributos de Deus que Deus revelou através do profeta Isaías. Eu quero que você se deleite nisso. Se deleite nisso. O avivamento que nós estamos buscando lá em Nova Brasília não é só para a igreja de Nova Brasília, não, é para o povo de Deus. E é esse avivamento de você se deleitar no Senhor, você se alegrar no Senhor. Assim como o salmista, dá uma olhadinha, por exemplo, o Salmo 73. O Salmo 73, o salmista Asaf começa dizendo o seguinte: olha, quase caí da fé. Eu olhei e os ímpios enriquecendo, todo mundo com saúde, o vizinho lá comprando um carro novo, abrindo uma empresa, nem no hospital eles iam, não precisavam nem de plano de saúde, enquanto eu estava doente. E ele vai descrevendo, este povo por causa disso ficou soberbo. Não só esse povo ficou soberbo, como começou a zombar das pessoas. Não só zombavam das pessoas, como blasfemaram contra o próprio Deus. Aí o versículo 12 diz assim: e o Senhor ainda lhe aumentava as riquezas. Ele vai falando assim: isso foi difícil, foi pesado para mim. Quando ele chega então no versículo 16 e 17, ele vai descrevendo e diz assim: olha, só pensar isso foi difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e vi que o fim deles está próximo. Mas quando chega no versículos 25 e 26, ele diz assim: ainda que o meu corpo, ainda que a minha vida acabe, eu ficarei com o Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Muito parecido com Abacuque. É muito parecido com Moisés, quando disse assim, o Senhor disse para Moisés no capítulo 33 de Êxodo, depois daquele acontecimento do 32, quando o povo adorou ao bezerro de ouro, e o Senhor então entrou com juízo. O Senhor disse para Moisés no capítulo 33 assim: olha, Moisés, é o seguinte, eu vou cumprir minha promessa, eu vou mandar um anjo, nós vamos derrotar todo mundo, vamos sustentar o povo, vamos colocar o povo dentro da terra, como prometido. Só que tem uma coisa: eu não irei com vocês. Sabe qual foi a resposta do Moisés? Se fosse o Moisés de hoje, eu falei: tá bom, Senhor, desde que o Senhor me dê as coisas aí. Ele disse assim: não, se o Senhor não vai, eu também não vou. Ele ganharia tudo. Ele ganharia a proteção, ele ganharia a derrota dos inimigos e a terra prometida. Mas Moisés disse: se o Senhor não vai, eu não vou. Ou seja, o Senhor é mais importante do que as bênçãos do Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero que você pense nisso, você deleite-se nisso, alegre-se no Senhor, busque o Senhor, ame o Senhor, queira o Senhor mais do que as bênçãos do Senhor, porque quando você quer o Senhor, você está feliz quando as bênçãos estão presentes, e está feliz o Senhor também quando as bênçãos não estão presentes. E quando a irmã falou aqui sobre adorar o Senhor, adorar o Senhor é você
cantar, falar os atributos de Deus. E o que isso causa no nosso coração? Se você der uma olhada em Filipenses capítulo 4, ele começa dizendo assim, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele não diz assim, alegrai-vos nas bênçãos do Senhor. Ele não diz assim, alegrai-vos da salvação do Senhor. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. E expressões logo em seguida com a ansiedade é a adoração. E a adoração é um santo remédio para marcar o nosso coração e firmar o nosso coração na presença do Senhor. E é isso que vamos ver aqui, esse Deus infinito sendo revelado a nós, como foi revelado a Isaías e ao povo de Israel e a tantos espalhados pela face da terra. Olhe para o texto e vamos ver alguns atributos. O primeiro atributo que nós vemos aqui está bem no início. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Senhor. A palavra Senhor, se você olhar aí, ela está grafada diferentemente do versículo 3 e do versículo 5. No versículo 3 você tem lá em caixa alta, no versículo 5 também em caixa alta. Mas aqui no versículo 1 você tem Senhor com maiúscula e minúsculas. Na verdade, o que está sendo tratado aqui é um título de Deus, é o Adonai, que eu gosto da tradução do Sproul, por exemplo. Ele diz assim, aqui ele pode ser traduzido como soberano. Soberano. Então, o primeiro atributo que ele diz assim, eu vi o soberano. Quando você fala de soberano, você está falando de alguém que tem total domínio sobre todas as coisas. E isto já começa a amaciar o nosso coração e amenizar o nosso sofrimento referente a qualquer coisa que possa acontecer. Porque veja bem, ele é um soberano que está assentado num alto e sublime trono. Não só ele é soberano, como ele governa soberanamente. Trono tem a ver com governo, e ele está assentado. Agora preste atenção, não é só sobre um trono, é sobre um alto, sublime trono. O Deus que estabeleceu e que determinou que a igreja iniciasse aqui neste lugar, e que tem mantido a igreja desde então, é um Deus que governa os detalhes da história. Ele está no trono. Se você olhar Apocalipse capítulo 4, ele está num trono no céu. E isso é um símbolo de que todo o universo, inclusive Espírito Santo, Vila Velha e Glória, IPB da Glória, são dominados, dirigidos, sustentados nos mínimos detalhes por este governo soberano. Nada acontece, nem mesmo as coisas que nós não gostamos, nem mesmo elas aconteceriam, acontecem ou acontecerão se o Senhor não estiver ali permitindo, dirigindo e governando. A igreja do Senhor, ela é do Senhor soberano que governa os detalhes da história. Olhamos hoje, por exemplo, os países ditadores, aqueles que estão na linha de frente, e tantos outros que nós não sabemos. Vamos lembrar aqui, por exemplo, Coreia do Norte. Vamos lembrar aqui sobre a questão relacionada à exigência de uma igreja estatal. Se não for do mesmo jeito, não pode funcionar. Vocês acham que Deus perdeu o controle da Coreia do Norte? Vocês acham que Deus perdeu o controle do governo brasileiro, do judiciário brasileiro? Você acha que Deus perdeu o controle sobre aqueles líderes religiosos que influenciam a tantas pessoas e que hoje estão totalmente fora das Escrituras Sagradas? Você acha que Deus perdeu o controle sobre os piores homens espalhados pela face da terra?
Não, Deus não perdeu o controle dos detalhes da história. E esta é a razão da existência da igreja e desta igreja aqui. Ele é soberano, Ele está num alto e sublime trono. Soberania de Deus. O segundo atributo está ainda no versículo 1, quando ele diz: as abas de suas vestes enchiam o templo. Os reis, eles se mostram o seu poder, a sua majestade da sua vestimenta. Quem aqui já visitou Ouro Preto? Não sei quantos aqui já foram lá ver Ouro Preto. Ouro Preto, você tem igrejas construídas próximas umas às outras. E aquelas igrejas revelam o poder aquisitivo do fazendeiro. Eu tenho uma fazenda aqui, como é que eu vou mostrar que eu tenho dinheiro? Vou construir uma igreja com ouro dentro. Aí o de lá viu e disse assim: não, mas eu tenho que mostrar para ele também que eu também sou. Aí construiu uma outra. E assim foram construídos para mostrar, cada um mostrando o seu poder aquisitivo. Os reis também são assim. E nós temos, por exemplo, quando a rainha Elizabeth foi coroada, informação de que para que ela caminhasse até o local da coroação, gastou 4 servas, para que ajudassem a segurar a barra do seu vestido. Tal era a majestade do seu vestido, para mostrar a sua autoridade, para mostrar a sua majestade como rainha. O que nós temos aqui não é 4 amas carregando um vestido, ou 40 amas carregando um vestido. Nós temos aqui um relato de que as abas de suas vestes enchiam todo o templo, para mostrar que Deus, Ele é majestoso. Ele não está para ser equiparado a ninguém. A sua glória é muito maior do que se pode pensar ou medir. Às vezes eu me pego conversando com o Senhor e dizendo: Senhor, como sou fraco até mesmo para entender a glória do Senhor, porque a terra está cheia da sua bondade. A glória do Senhor é o governo que Ele tem sobre os detalhes, sobre a natureza, sobre todas as coisas. E eu fico a imaginar a glória e a majestade de um Deus que faz um sol nascer todo dia e se pôr todo dia. Mas Ele domina esse sol aceso. Já imaginou se o sol apagasse pelo menos 2 segundos? O que aconteceria? Já percebeu se Deus não cuidar para que a chuva caia espalhada? Já imaginou se Deus não segurar as pragas? Já imaginou se Deus não segurar os inimigos, os homens maus? Isso tudo manifesta um poder. Então é a glória de Deus sendo manifestada, a sua majestade. Deus é majestoso, Deus é soberano. Nós temos ainda no versículo 2 um relato muito especial, dizendo que serafins, e serafim aqui seria seres flamejantes. A ideia do original é isso, uns seres flamejantes, de forma até diferente, porque eles tinham 6 asas, e eles olham para essa majestade de Deus, e eles que não têm pecado, que servem ali ao lado do Senhor, são incapazes de olhar na face de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Ou seja, mesmo seres celestiais, criados por Deus, mantidos impecáveis, esses seres perfeitos no sentido de não pecar, são incapazes de olhar Deus face a face, olhar a glória de Deus, enfatizar a glória de Deus. Eu quero que você vá anotando isso, porque isso é muito importante para o fechamento do nosso estudo. E eles estão adorando o Senhor e clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Toda a terra. Agora veja bem, não tem nenhum atributo de Deus encontrado na Bíblia, a não ser este, que é elevado à terceira potência. E eu estava, em mais de uma vez, falando com o Senhor. Quando eu falo, Senhor, que Tu és santo, eu não tenho noção do que é a santidade de Deus. Por que razão? Porque eu estou olhando daqui para lá. A minha mente ainda está imperfeita. O meu coração ainda não está aperfeiçoado, glorificado. Então eu estou com cataratas do pecado, cataratas espirituais, para enxergar um anúncio lá no fundo, o qual eu não posso identificar a perfeição do que lá está. Porque Deus é santo, santo, santo. Lembro-me do meu professor de teologia sistemática, e ele dizia o seguinte: é como se um serafim dissesse assim: Deus é santo. Aí o outro: sim, mas ainda é pouco, Ele é santo. Aí o outro: sim, ainda é pouco, santo, santo. Ele é santo, é santíssimo. Não podemos chegar a esta santidade, não podemos ver a santidade, nós apenas contemplamos com os olhos da fé, sabemos que existe muito mais do que aquilo que nós vemos. Eu queria parar um pouquinho aqui, porque é algo muito especial que cerca você e a mim, que um dia fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, atraídos por Deus, mudados por Deus, transformados por Deus, feitos filhos de Deus. É que este Deus santo, 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 lá na nova terra, depois da consumação, esse Deus que não pode ser contemplado com visões no sentido de imagem, porque Ele é Espírito. E eu queria dizer para você que nunca na eternidade chegaremos um dia e diremos assim: agora sim conheço a Deus plenamente. Porque eu não sei se haverá noite e dia lá, pode discutir isso entre vocês aí que são teólogos, pode discutir, eu não sei se haverá noite e dia lá, mas apenas para a gente entender, vamos pensar que haja noite e dia. A cada manhã, nós lá cantando, e aí sim eu posso cantar com vocês lá, eu estarei cantando com vocês lá, e nós estaremos cantando, e Deus revelará uma porção da sua glória. E enquanto eu me encanto com essa glória, e vou cantando esta glória de Deus, cantando a glória de Deus, cantando a glória de Deus, o dia passa, a noite vem, amanhece, Ele revela nova porção da sua glória. E eu encantado com ontem, agora mais encantado hoje com a glória de Deus. Isso acontece amanhã, depois, pelos séculos dos séculos. Nunca poderemos contemplar toda a glória de Deus. Por isso Ele mandou Jesus, porque Jesus é a revelação da glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, nos diz que que Deus revelou a sua glória na face de Cristo. Então eu posso contemplar a face de Cristo aqui, mas eu poderei contemplar esta glória na face de Cristo com mais perfeição na nova terra. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, do capítulo 2, e no versículo 1 e 2, ele vai dizer que está com uma grande luta no coração pelos colossenses e laodicenses, para que eles tenham uma convicção inteligente. O que é isso? Não é porque o pastor falou e eu acreditei. Eu pesquisei, eu entendi, e agora eu tenho convicção. Não porque falaram, mas porque agora eu entendo. Qual convicção? A convicção para entendimento e conhecimento do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Versículo 3: em quem todos os tesouros da riqueza e do conhecimento
estão ocultos. Quer conhecer a glória de Deus? Quer ver a glória de Deus aqui, mesmo limitado? Conheça Jesus. Tem muita coisa de Jesus para você conhecer. Você não precisa de outras coisas. Jesus é a glória de Deus. E lá na nova terra e no novo céu, nós estaremos experimentando dessa santidade de Deus, vendo a glória de Deus dia após dia, pelos séculos dos séculos, num gozo extraordinário. Num gozo extraordinário. Mas ele continua, não apenas a santidade de Deus, mas ele diz a respeito do seu poder dentro daquilo que, quando ele aparece dentro da sua criação. Versículo 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deixa eu pensar uma coisa com você. É muito difícil para nós entendermos a criação do nada. Por que é difícil? Porque eu falo assim, daqui até lá no pastor Geraldo e esposa, não tem nada. Só que tem. Olha, o fulano é tão inteligente, desenvolveu isso, a lei da gravidade. Mas ele parte de uma coisa que existe para uma convicção. Agora pensa comigo o que é nada. Porque isso que está aqui, esse vácuo, aparentemente vácuo aqui entre nós, existem muitas coisas criadas aqui entre nós. Só que Deus criou as coisas do nada. E Ele disse assim: haja. Haja. É este Deus, com todo o poder. Sabe, aí quando ele fala, quando Deus fala, quando a glória de Deus é manifestada, a manifestação também da própria natureza. Hoje à noite estarei pregando em Apocalipse 6 sobre as manifestações do último dia. O sol escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas começam a pipocar, os montes começam a terremoto, os montes começam a saltar. Mas sabe o que me chama a atenção? É que os versículos 15 a 17, que fala os reis, os grandes, tal, escravos, livres, clamarão para que esconderão e queiram que a natureza que está borbulhando, que essa natureza os proteja. Eles não estão com medo do terremoto, eles não estão com medo do céu se enrolando, eles não estão com medo, eles estão com medo porque olharam e está alguém no trono, a glória de Deus e a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro é pior, dói mais, dá mais medo do que as piores catástrofes da natureza. É a glória de Deus. Agora eu fico imaginando, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, deveriam ser a nossa maior preocupação, não aquele que está com câncer. Está com câncer deveria ser a nossa segunda preocupação, mas a primeira deve ser aqueles que estão sem Jesus. Por que razão? Porque quem está sem Jesus, se morrer sem Jesus, ele contemplará a glória de Deus como ira. Ele verá Deus, o Cordeiro irado. É este Deus que todo o universo se movimenta diante do seu poder, da sua glória e da sua majestade. Diante desses atributos revelados a Isaías, Deus não só se revelou a Isaías e a nós, mas também colocou Isaías na transparência. Não é do nosso tempo, Arildo, Geraldo, aquela transparência que se usava, lembra daquela transparência? Quem aqui se lembra da transparência? Não é, agora é data show, né? Mas você tinha transparência, Natanael lembra, mas nós três não lembramos, não é nosso tempo, não é isso? Você colocava aquele negócio lá numa lâmina de
de plástico, né? Material lá. Aí vinha aquele besourinho, né? Aí ele ficava andando na tela, para lá, para cima, assim, para lá e para cá, né? A glória de Deus nos coloca nessa transparência. Quando você olha a Deus, você se vê. Lembro-me de um primo hoje, presbítero na igreja presbiteriana Angra dos Reis, no seu tempo de bem jovem, procurando namorada. Ele foi numa cidadezinha chamada Carandaí, às margens da 040, entre Lafayette e Barbacena. E aí ele tinha marcado com a menina lá para bater um papo, que estava afim da menina, né? Mas só que ele resolveu dar uma pescadinha. Meu tio gostava muito de pescaria. Ele resolveu dar uma pescadinha e foi para um local onde tinha barro. Aí ele pescou. Quando ele chegou, e lá faz frio, gente, faz muito frio. Chegou, a energia acabou. Mas você sabe, quando você está apaixonado, a água gelada é um banho tranquilo, não é isso? E sem luz não tem problema não. A gente põe uma vela lá e resolvemos o problema. E ele foi tomar o banho no escuro. Então ele tomou o banho no escuro, e quando ele saiu do banho, a luz voltou. Ele estava se arrumando, penteando o cabelo. Ele é mais ou menos igual a Damares, assim, só que ele é mais moreno, com o cabelo igual a Damares, assim, bem lisinho, né? Bem liso, bem apurizado. E aí ele estava penteando o cabelo, e quando ele levantou o braço assim, tinha uma mancha de barro, né? Aqui no cotovelo dele, ficar lá, porque no escuro ele não conseguiu ver, mas a luz revelou. Sabe uma coisa que eu acho que nós passaremos? Dr. Heber, o pai, né? o Dr. Heber Campos, ele dizia assim, para ele, no momento que aproximarmos de Deus, nós choraremos. Choraremos por ver a nossa vida. E é neste momento, segundo ele crê, que Deus enxugará dos olhos a nossa lágrima para nunca mais chorarmos. Mas nós compareceremos para o tribunal de Deus. Paulo fala isso. Sabe, e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais sujo eu me vejo. Eu estava lendo um livro, eu preciso terminar, né? Eu estava lendo um livro, Segredos do Lugar Secreto, Bob Sorgan. Excelente, mudou a minha vida. Deus usou aquele livro da minha vida com respeito a devocional, Segredos do Lugar Secreto. E aí eu decidi então separar o meu momento de devocional no meu cantinho, né? Só que quanto mais eu me aproximava de Deus, vocês já me ouviram falar, alguns aqui, né? Mas sabe quando você vai pintar um portão? Primeira coisa que você faz é o quê? Lixar. Quando você lixa, o que acontece? Vai sujando tudo e vai aparecendo os trincados. Até hoje está aparecendo trincado. Até hoje. E dá vontade de parar, porque quanto mais aproxima, mais trincado aparece. Deus trata a vida da gente quando nós nos aproximamos dele. E aqui aconteceu isso. Quando ele olhou e viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele fez é: ai de vocês, não são pastores, nós somos pastores, mas vocês não, ai de vocês, não. Ele olhou para ele: ai de mim, sou homem de lábios impuros. Tudo é revelado diante da glória de Deus. Deus é infinito e ele é finito. Deus é santo e ele é pecador. Ai dele, ai de mim. Mas ele olha também para o povo que está junto com ele adorando o Senhor. Seria mais ou menos assim, chamar pastor Geraldo, pastor Arildo, e dizer assim: ai de vocês dizendo ai de mim, e olhar para o povo da igreja e dizer ai desse povo também, porque ai de nós, porque nós somos de lábios impuros, nós somos impuros. E por que ele disse lábios impuros? Jesus explicou isso, porque os lábios falam o que está cheio o coração. A glória de Deus revela a minha pecaminosidade. A glória de Deus revela verdadeiramente quem eu sou.
Eu posso estar aqui perante vocês aqui e vender uma imagem para vocês. E aí então eu vou mostrar para vocês 6 Eversons, deve ter mais. Eu vou mostrar 6 Eversons diferentes para vocês. Tem o que vocês conhecem, é um Everson. Tem o que o William e Natália conhecem, que é pior do que o que vocês conhecem. Tem o que a igreja de Nova Brasília conhece, que é pior do que os 2. Tem o que a Damares conhece, que é pior do que os 3. Tem o que eu conheço, pior do que os 4. Vou fazer só 5 hoje, né? Não, isso, 6 mesmo. E tem o que Deus conhece, que é pior do que os 5. Porque nem eu mesmo me conheço. Posso provar isso na Bíblia? Posso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí Deus responde: mas eu sondo. O único que conhece o meu coração é Deus. Você já viu uma coisa, como nós somos crentes, queremos uma coisa, como é que Deus fala com a gente naquilo? Para aquilo? Estou querendo namorar, Senhor, ela é muito bonita, Senhor, eu quero. Aí, qualquer coisa, tá vendo? Você vai interpretando como se fosse resposta de Deus para atender a sua necessidade, porque o seu coração é enganoso. Quer ver uma coisa? Hoje é domingo. Ontem fui lá naquele restaurante, ficamos até mais tarde batendo papo, naquela comunhão deliciosa. E hoje tem que ir para a escola dominical, mas eu vou assim mesmo, porque eu sou crente, né? Aí chegou, sentou ali. Aí o pastor fala assim: pastor Everson, por favor, ore ao Senhor. Senhor, graças te dou, porque como é bom, como me sinto bem estar aqui agora. Aí Deus fala: rapaz, você vê a força. Porque a oração é pública, né? Então tem que enganar vocês, tem que falar como se... Agora, se fosse do meu cantinho lá, eu poderia até falar a verdade, mas às vezes nós não falamos a verdade. Claro que isso não acontece com todo mundo, estou dizendo isso, mas a possibilidade, o nosso coração, ele é terrivelmente corrompido. Quer ver uma outra dica? Se vocês levantarem a voz para mim, vocês são arrogantes, e Deus odeia o soberbo. Mas se eu levantar a voz, o que eu sou? Sincero. Eu não falo pelas costas. É uma qualidade. Para você é defeito, mas para mim é qualidade. Então o nosso coração é perigoso até mesmo na fé. Quer um exemplo disso? Nessa igreja Deus faz. Deus me fez porque eu creio. E nós começamos a associar os feitos do Senhor à nossa fé. John Piper, um teólogo americano, pastor batista, ele fala sobre o perigo de você colocar a adoração em maior nível do que o adorado. Ser mais gostoso, ou mais gostosa a hora da adoração. Eu me deleito na adoração. Isso pode ser a pregação também, isso pode ser qualquer... Ele falou sobre adoração, mas qualquer coisa que você pode... Certo? Já perceberam que não é o caso daqui, pelo que eu estou vendo aqui, não é o caso daqui, mas em muitos lugares a pregação, a exposição da Bíblia, ela é diurética. Sabia disso? A Bíblia é diurética às vezes, porque você começa a pregar, o cara começa a levantar no banheiro, vai uma, vai duas, vai 3, ou tem urina solta, né? Não é o caso aqui, e graças a Deus em muitos outros lugares não é isso também. Como que nós somos pecadores? E sabe qual é o problema do pecado, meu irmão, minha irmã? É que não adianta se você cortou 90% ou só 1%. A lei é para ser cumprida 100%, senão não vale. Então, sendo assim, nem você nem eu, todos nós estamos perdidos sem Jesus. Por isso ele disse: ai de mim primeiro, porque ele se viu, ai do povo, porque ele viu o povo, e ele disse: nós não somos capazes de permanecer na presença do Senhor. Aí acontece algo.
Versículo 6: um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É bom ler isso, não é? Você já parou para pensar o que é uma brasa nos lábios? Já parou para pensar sobre isso? Você acha que é uma coisa assim, nossa vida, é tão bom estar no meio de vocês, vocês os abraçam, aquele ajunta panela que a gente faz de vez em quando, que os retiros, é tão bom. Eu tenho ficado assim de cabelo branco, quando você pergunta a alguém que chega para a igreja, fala assim, e aí, o que trouxe para a igreja? Aí vai falar assim, arrependimento, ele fala assim, porque é muito bom estar no meio de vocês. Deveria ser arrependimento. Deveria ser o seguinte, o irmão falou comigo, alguém pregou, ou no cântico, ou o Espírito Santo tocou meu coração, mostrou que eu sou pecador, que Jesus é meu Salvador, e eu arrependido do meu pecado, quero servir ao Senhor. Mas a maioria vem, é tão gostoso estar com vocês. É claro que é bom também isso, e deve ser isso. Então tem a ver um arrependimento no nosso coração. E aqui há uma purificação, com brasa na boca. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma pergunta aos teólogos aqui. Brasa tira a iniquidade? Brasa perdoa o pecado? Quem é a brasa aqui? Tipificada. João Batista responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A brasa aqui é um tipo de Jesus Cristo. E aquilo que o Espírito Santo opera no nosso coração. Não há salvação sem dor. Há salvação com dor. Dor emocional, de olhar para dentro de mim, olhar para os meus atos e falar: quem sou eu? Certa feita, em certo lugar, um pastor estava conversando com alguém sobre o pecado e disse o seguinte: o maior problema que dói mais num crente pecar não são as consequências do pecado, porque nós gostamos de pagar pelos nossos pecados. Deixa eu falar aqui com a família Davis aqui, quer ver uma coisa? A parte de hoje somos amigos, né? Já éramos irmãos, somos amigos. E aí então, qual é o nome do Rony? Tony. Aniversário do Tony. Eu, aquele rapaz bonito lá, o Natanael, nós somos consogros. Sabia que tem consogro, né? Sabia disso? Consogro é quando, é isso mesmo. Eu e o Natanael aqui vamos no seu aniversário. O Natanael te dá um presente de R$500. Eu te dou um de 50. Depois é meu aniversário, o aniversário dele. Qual que normalmente se torna a sua obrigação? Você tem que dar um presente bom para ele, porque ele deu um presente bom para você. Para mim não precisa tanto, porque você entende como é que nós carregamos na natureza o pagar pelo nosso pecado? E sabe o que dói mais, pastor Geraldo? Quando nós olhamos e nos arrependemos diante de Deus, o que dói mais é que Deus não exige penitência. Deus não manda você ajoelhar no caroço de milho e orar 5 vezes a oração do Pai Nosso. Deus não manda você tirar lá, subir no monte ajoelhado para orar. Se houve arrependimento, houve perdão. É graça. E esta graça maravilhosa de Deus dói mais do que se Deus falasse assim: eu vou lhe punir. Aí você fala: ainda bem que eu vou receber uma punição, porque nós temos dificuldade de lidar com isso. E o Senhor diz assim, no momento em que tocou, disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E aí esse Deus infinito, independente, autoexistente, santo, soberano, majestoso, supremo, dominador, que não precisa de você nem de mim, faz uma pergunta: e agora?
quem irá por nós? Ele precisa? Mas ele escolheu revelar-se ao mundo pela pregação das Escrituras Sagradas através da igreja. Ele escolheu usar você e a mim para pregar o Evangelho. Agora deixa eu fazer uma pergunta lá bem profundo. Você conhece alguém que está lutando contra o câncer? Talvez você conheça. Mas se alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, eu sou um cientista, acabei de descobrir a cura do câncer, e você pode ir lá na farmácia, já está lá um comprimido, e você compra aquele remédio, e o câncer vai... é 100%. O que você faria imediatamente? Ligaria para aqueles que estão envolvidos na enfermidade, para dar-lhe a boa nova. Pois você tem a cura do pior problema do mundo, que realmente é o único problema do mundo, que é o pecado. É Jesus Cristo a solução. Ele é o remédio. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades. Vocês acham que ultimamente está quente? Aproveite o clima para falar de Jesus. Acha que está violento? Aproveite a violência para falar de Jesus. Acha que as coisas estão caras? Aproveite a crise para falar de Jesus. Você acha que o negócio está ruim? Aproveite para falar de Jesus. Ele nunca perdeu o controle. Ele é o Senhor. E na nova terra e no novo céu não haverá mais a maldição que está pesando sobre nós e na terra hoje. Romanos capítulo 8, versículos 18 em diante. Sofrimento no tempo presente não pode ser comparado com a glória por vir a ser revelada em nós. Mas não é só nós que aguardamos isso não. A própria terra aguarda para ser livre daquilo que foi colocado sobre ela, não por causa dela, diz Paulo, mas por causa de nós. Ela geme e suporta angústias até agora. As catástrofes, qual a explicação disso? A maldição. Só que será uma nova terra e um novo céu. Primeira coisa é que Deus descerá para a terra, a nova Jerusalém. Deus morará conosco nessa nova terra. Deus morará conosco nessa nova terra, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Gente, a vida passa e passa muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Um senhorzinho entrevistado, 100 anos, a repórter perguntou para ele assim: e aí, como é que faz para viver 100 anos? Ele falou: só não morrer antes. A resposta sábia. Mas a questão é que não importa se você está com 20 ou se está com 99, você não percebeu a vida passar. Gente, esse jovem ali já é vovô, eu jovem já sou vovô, e aí a menina linda parece mais que nós dois, eu acho, né? Ninguém acha não, mas eu acho. Então tá bom. Aí você vai vendo que a vida vai passando. Sabe, há uns 8 anos, isso já tem 8 anos, brincando de bola lá com pastores barrigudos, e aí um presbítero, a gente continua com a mente de 18 anos, não é isso? A gente sabe das coisas. Aí, por enquanto. Aí eu toquei para o Wendel, alguém conhece o Wendel aqui? Toquei para o Wendel tocou na frente e falou assim: pega, pastor, pega. Acabou, filho. Agora é aqui no pé se quiser. Não responde mais. A vida passa rapidamente, mas lá não. Diz a palavra que nós ressuscitaremos em corpo glorificado. Não haverá mais dor. A minha coluna tem hora que parece mais a mata amazônica, de tanto bico de papagaio. Você fica assustado. Você sentou de mau jeito, levanta torto. Subiu um morrinho, está cansado. Sabe? Não tem mais o vigor. Aí você olha a pele e começa a... Gente, eu já estou chorando pelas orelhas, que escorre aqui, ó. Não escorre mais aqui. Aí segue e não tem jeito não. Como disse o senhorzinho lá de 100 anos, se você não quiser envelhecer, tem que morrer novo. Vem para nós. Talvez a pessoa mais idosa aqui, pergunte para ela se demorou a passar. Passou rápido, não viu. Mas lá não.
Lá não, na nova terra não. E é isso que nós precisamos pregar. Mas não somente isso, não haverá luto, não haverá morte. Aí você faz o seguinte: mais que tudo isto, é que nós poderemos ver a face do nosso Senhor Jesus Cristo, lidar com Ele, e a glória de Deus sendo revelada a nós. Deus infinito levantou uma igreja de pessoas finitas e limitadas aqui neste lugar, e este Deus escolheu você para neste tempo fazer a obra dele conhecida. Sua família conhece Jesus da sua vida? Seus vizinhos conhecem Jesus da sua vida? Os seus amigos conhecem Jesus na sua vida? Os seus colegas de trabalho conhecem Jesus na sua vida? Pois deveriam, porque você está sendo conformado à imagem de Jesus Cristo a cada dia. Queridos irmãos, Deus é infinito, você e eu somos finitos, mas Deus escolheu nos usar para a glória dele. Para a glória dele. Em nome de Jesus, coloque seu coração na presença de Deus e diga para o Senhor: eu quero, estou aqui, pode me usar, pode me usar. Vamos orar? Curva sua cabeça, você tem que ter um tempinho para falar do seu coração. Você tem um tempinho para falar sobre aquilo que você tem e como você tem vivido. Contemple a glória de Deus, a santidade de Deus, e nessa santidade e glória contemple o seu coração. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. O nosso coração se alegra com muito temor e tremor, porque quem sou eu, quem somos nós, para sermos portadores de uma mensagem tão brilhante, perfeita, magnífica? Quem somos nós para retornarmos à Tua presença, para um relacionamento de paz contigo? Quem somos nós para nos deleitarmos em Ti? Por isso nós glorificamos a Jesus Cristo, o nosso mediador, porque nele nós podemos aproximar do Senhor e podemos ter prazer na revelação do Senhor, da Tua glória na nossa vida. Podemos chamar-te de Pai, embora saibamos que Tu estás nos céus e nós aqui na terra. E este contato com o Senhor tem despertado em nós o desejo de que o Teu nome seja santificado em nós, que o Teu reino expanda e Cristo volte para a consumação, que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa vontade aqui na terra, como ela prevalece no céu. Quanto ao sustento, Senhor, o suficiente para que nós tenhamos vigor para proclamar o Evangelho do Senhor. Nós somos perdoados por Ti e por isso temos também a missão de perdoar aqueles que nos ofendem. Sabemos da nossa fraqueza, da nossa limitação, e que somos, ó Deus, tendentes a cair na tentação. Então não nos conduza à tentação, mas se ela vier e virá, que o Senhor nos livre do mal, porque o Senhor domina, Tu és o poderoso, Tu reinas, Tu és o Rei Supremo, e Tu és o glorioso, ontem, hoje e para sempre. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, Deus.